Se alguém encontrar isso, pelo amor de Deus, não entrem aqui. Não façam a mesma merda que eu fiz. Eu não sei quanto tempo me resta, mas preciso contar o que aconteceu. Meu nome é Eduardo. Sou explorador urbano, pelo menos era. Sempre fui fascinado por lugares abandonados, e quando ouvi falar do Hospital Psiquiátrico Santo Augustus, não resisti. O lugar foi fechado nos anos 80, depois de uma série de casos de maus tratos e desaparecimentos de pacientes. Ninguém fala muito sobre isso, só que a equipe médica simplesmente abandonou o prédio da noite para o dia. Deixaram tudo para trás. E desde então, ninguém mais entrou. Até hoje. Estou dentro. O cheiro de mofo e remédio velho é insuportável. Tem arquivos médicos espalhados pelo chão, cadeiras de rodas cobertas de poeira. Tá tudo do jeito que foi deixado, como se os pacientes fossem voltar a qualquer momento. Mas tem uma coisa errada. Sinto que não tô sozinho. Merda, tem alguém aqui. Juro que vi uma sombra no fim do corredor. Se for um morador de rua, preciso tomar cuidado. Meu Deus, as portas, elas estão fechadas? Eu juro por tudo que vi abertas quando entrei. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Tem alguém sussurrando. Eu posso ouvir, mas não vejo nada. Tá vindo da ala de isolamento. O que eu tô fazendo? Eu devia sair daqui agora, mas tem algo lá dentro. Preciso ver. Estou no corredor da ala de isolamento. As paredes e tem arranhões, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. E a porta no fim do corredor tá aberta. Alguém esteve aqui. Ou ainda tá. Tem uma cadeira no meio da sala e uma fita cassete em cima dela. É um gravador antigo, ainda ligado. Como isso ainda tem bateria. Não, isso não é possível. A porta estava aberta. Alguém me tira daqui, pelo amor de Deus. O Hospital Psiquiátrico Santo Augustus foi demolido meses depois. Nenhum vestígio de Eduardo foi encontrado. O áudio foi recuperado por um zelador antes da demolição. Ele se recusou a ouvir até o fim. E agora, depois desse relato, talvez fosse melhor que nós também não tivéssemos ouvido. Meu nome é Daniel, e até poucos dias atrás eu era apenas um técnico comum em sistemas de segurança. Eu fazia manutenção de câmeras em prédios comerciais, lojas e casas. Mas agora, eu não consigo dormir. Não depois do que eu vi. Tudo começou quando uma construtora me contratou para verificar um sistema de segurança em um prédio abandonado no centro da cidade. Era um edifício que deveria ter sido demolido há anos, mas por questões burocráticas permaneceu ali, apodrecendo. O lugar já tinha sido invadido algumas vezes por moradores de rua e vândalos, então decidiram instalar câmeras para monitorar qualquer atividade suspeita. Meu trabalho era verificar se ainda estavam funcionando e recuperar possíveis gravações. Quando cheguei ao local, percebi que o prédio parecia estranho. O silêncio era absoluto e a estrutura completamente deteriorada. No térreo, haviam sinais de fogueiras apagadas e objetos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse saído às pressas. Mas o que me deixou inquieto foi a sensação constante de estar sendo observado. Ignorei isso e fui direto para a sala onde ficava o sistema de monitoramento. Ao ligar os equipamentos, me surpreendi ao ver que algumas câmeras ainda estavam gravando. As imagens eram granuladas e a qualidade não era das melhores, mas ainda assim estavam registrando tudo. Decidi revisar os arquivos das últimas semanas para ver se havia algo relevante. E foi aí que comecei a perceber algo estava errado. Nas primeiras gravações, vi apenas o esperado. Algumas pessoas entrando no prédio, explorando, saindo apressadas. Mas então, algo me chamou a atenção. Em uma filmagem de 3 noites atrás,
Por volta das 3 horas da manhã, a câmera do corredor do terceiro andar capturou uma figura parada no escuro. Não era possível ver detalhes, apenas um vulto imóvel encarando a câmera. A figura ficou ali por aproximadamente 1 hora, sem se mover. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. O vulto estava de volta, parado, mas dessa vez mais perto da câmera. Não havia registro de ninguém entrando no prédio naquele horário. Eu comecei a ficar desconfortável, mas continuei assistindo. Na terceira noite, a figura apareceu novamente, mas agora a câmera começou a falhar. Linhas de interferência surgiam na tela, e por um instante, algo bizarro aconteceu. A figura desapareceu e reapareceu bem na frente da lente. Não tinha olhos, só um rosto deformado, com uma boca enorme e um buraco no lugar dos olhos. Eu pulei da cadeira e pausei o vídeo. Meu coração estava disparado, mas minha curiosidade foi mais forte. Continuei assistindo. Na noite seguinte, a coisa voltou. Só que dessa vez, ela não estava no corredor. Ela estava dentro da sala de monitoramento. A gravação mostrava exatamente onde eu estava sentado. Eu assistia ao vídeo com a respiração presa, enquanto via a figura imóvel atrás da cadeira onde eu deveria estar. A tela começou a piscar, e quando a imagem voltou, a cadeira estava vazia. Eu desliguei tudo na hora, peguei minhas ferramentas e corri para fora daquele prédio. Nunca mais voltei. A construtora nunca entrou em contato para perguntar sobre as gravações, e eu nunca contei a ninguém sobre isso, até agora. Mas ultimamente tenho sentido que algo me observa. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquele rosto sem olhos, me encarando. Se você encontrar um prédio abandonado, nunca olhe para as câmeras. Trabalhei em plataformas de petróleo durante a maior parte da minha vida adulta como mergulhador de saturação. Para muitos, a ideia de ficar submerso a quase 1000 pés de profundidade, isolado do mundo exterior, pode parecer aterrorizante. Mas para mim, sempre foi um refúgio, uma solidão bem-vinda. O fundo do mar tem seus próprios mistérios, e aqueles que passam tempo demais em suas profundezas aprendem que há coisas lá embaixo que não querem ser vistas. O trabalho era perigoso. O maior risco era a doença de descompressão, quando os gases comprimidos no sangue se expandem rápido demais durante a subida, causando dores insuportáveis e até a morte. Por isso, a ascensão sempre precisava ser lenta, controlada, e qualquer erro podia custar a vida. Durante 8 anos, mergulhei nas águas mais profundas do mundo. Vi coisas que muitos nem acreditariam, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei na plataforma de petróleo Júpiter. Tudo começou quando a empresa decidiu mover a plataforma Júpiter para uma nova área do oceano, a centenas de quilômetros da costa. A tripulação estava exausta, trabalhando turnos intermináveis, mas o pagamento era bom demais para recusar. Eu e John, meu parceiro de mergulho, fomos designados para instalar os pipelines no fundo do mar. John não gostava muito do trabalho. Fazia isso pelo dinheiro, nada mais. Já eu amava aquela sensação de estar completamente isolado, com o mundo lá em cima parecendo tão distante. Nos primeiros dias tudo correu bem. A rotina era exaustiva, mas tranquila. O fundo do mar estava mais vazio do que o normal, sem muitos peixes ou criaturas marinhas. Algo parecia errado. Eu ignorava essa sensação, pensando que era só o cansaço, até que John começou a mudar. Ele ficou inquieto, olhando para trás o tempo todo, como se algo estivesse o observando. Quando perguntei o que havia de errado, ele só murmurava que tinha visto algo se movendo na escuridão. Achei que era só o estresse, mas na terceira semana, eu também vi. Estávamos conectando uma tubulação quando senti aquela presença. Não era só uma sensação, era algo palpável, como se algo invisível estivesse ali, nos vigiando. A água ao redor parecia mais escura, mais densa. Eu não falei nada para John, não queria alimentar suas paranoias. Mas naquela noite, na câmara pressurizada, ele me perguntou de novo:
Você viu? Aquilo lá fora, não viu? Fingi que não sabia do que ele estava falando. Mas a verdade é que vi. Vi uma sombra se movendo além do alcance das luzes. Algo grande, mas rápido demais para ser um tubarão. No dia seguinte, John não estava bem. Ele tremia, ficava olhando para a água como se algo fosse emergir a qualquer momento. Quando voltamos para a superfície, os médicos o colocaram na câmara de descompressão, mas não me disseram o que havia de errado com ele. Fiquei sozinho lá embaixo, e foi então que tudo piorou. Trabalhar sozinho no fundo do mar pode bagunçar a cabeça de qualquer um. Você começa a ouvir coisas, sussurros, batidas, ecos que não deveriam existir. Mas naquela noite, não eram só alucinações. Eu estava inspecionando as tubulações quando vi algo se movendo na borda da luz. Parecia uma arraia, mas tinha braços e cabelos longos flutuando na água. Meu coração quase parou. Quando a luz a atingiu, a coisa desapareceu na escuridão. Tentei convencer a mim mesmo de que era só um peixe deformado, até ouvir a voz, um sussurro abafado, vindo direto dos fones do meu capacete. Volte. Meu sangue gelou. Não havia ninguém na linha de comunicação. A voz era distorcida, quase inumana. As coisas pioraram nos dias seguintes. As luzes falhavam sem motivo. As ferramentas desapareciam e sempre havia aquela sensação de que algo estava me observando. Comecei a ver formas se movendo na escuridão, sombras humanas, nadando entre as rochas. Quando eu apontava a luz, elas desapareciam. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi batidas metálicas na câmara. 3 batidas lentas, como se algo estivesse tentando entrar. Eu estava a quase 1000 pés de profundidade. Ninguém poderia estar lá fora. No meu último dia, decidi desmontar a tubulação que John havia deixado incompleta. Enquanto trabalhava, ouvi algo se movendo atrás de mim. Quando me virei, vi a coisa. Claramente dessa vez. Era humanoide, com pele pálida e olhos negros como a noite. Os braços eram longos demais e seus cabelos flutuavam como algas. A coisa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas o silêncio do abismo. Larguei as ferramentas e comecei a subir pela linha de segurança o mais rápido que pude, mesmo sabendo que isso podia me matar. A criatura seguiu, mas nunca me tocou. Quando finalmente cheguei à superfície, desmaiei. John nunca mais foi visto. Disseram que ele morreu na câmara de descompressão, mas eu sei a verdade. Ele nunca saiu do fundo do mar. Deixei o trabalho pouco tempo depois. Nunca contei essa história para ninguém até agora. O fundo do mar é um lugar cheio de segredos. Existem coisas lá embaixo que não pertencem ao nosso mundo. Coisas que observam, que esperam. O que quer que tenha nos encontrado na plataforma Júpiter ainda está lá, esperando por mais um mergulhador descer, esperando pelo próximo chamado. Meu nome é Gabriel. Sou youtuber e já fiz diversos vídeos sobre lugares abandonados e histórias de terror. Sempre achei que sabia o que estava fazendo, que estava preparado para qualquer coisa. Mas o que aconteceu aqui não estava nos meus planos. Não estava nos planos de ninguém. Eu ouvi falar dessa mansão abandonada. E, claro, não resisti. O que mais me atraiu foi o mistério. A história é simples. A mansão foi construída no começo do século passado e logo se tornou o cenário de várias tragédias. Houve suicídios, desaparecimentos e até rumores de rituais. Depois que os donos desapareceram sem deixar vestígios, o lugar foi abandonado e ninguém teve coragem de entrar. Até hoje. Quando cheguei, o lugar parecia normal, mas logo eu soube que algo estava errado. O silêncio era pesado. Só o som dos meus próprios passos ecoava pelos corredores vazios. E a casa estava viva. Ela sussurrava para mim. Eu filmei tudo. Cada detalhe, cada cômodo. Até me dei ao luxo de fazer umas piadas para a câmera, tentando manter a calma. Mas algo estava se aproximando. Eu sabia. A sensação de estar sendo observado não me deixou. Eu não sou de acreditar em fantasmas ou assombrações.
mas o que eu senti aqui me fez questionar tudo. Eu estava gravando na sala principal e então vi uma sombra. Não era o reflexo da minha lanterna. Eu vi claramente uma figura escura movendo-se entre os móveis antigos. Quando eu tentei me aproximar, ela desapareceu. Meus instintos me disseram para ir embora, mas eu ignorei. Não posso explicar o motivo. Eu estava em choque, mas queria mais. Queria descobrir o que estava por trás disso. Foi quando as portas começaram a se fechar. A primeira foi a porta da sala onde eu estava. Ela se fechou lentamente, como se alguém estivesse empurrando-a do outro lado. Eu tentei abrir, mas estava trancada. Eu não estava sozinho. Quando finalmente consegui abrir a porta, me deparei com uma figura no corredor. Eu não vi seu rosto, mas sabia que estava ali, parado, me observando. Eu tentei correr, mas minhas pernas não se moviam. Eu estava preso, como se uma força invisível me segurasse. E foi aí que ouvi as vozes. Elas começaram baixas, quase como sussurros, mas logo ficaram mais altas, mais nítidas. Elas me chamavam pelo nome. Eu só consegui filmar a boca se mexendo, mas não havia ninguém ali. Não havia ninguém. Eu estava prestes a desmaiar quando a última porta se fechou. Eu olhei para a câmera e então vi algo que nem eu consigo explicar. No reflexo do vidro, uma figura estava atrás de mim. Ela não se movia, apenas estava lá, me observando. E então, tudo escureceu. Agora eu não sei onde estou. Não sei se estou sonhando ou se isso é real. Mas uma coisa eu sei, essa casa não está vazia. Ela está viva. Ela se alimenta de quem entra e nunca mais sai. Se você encontrar isso, por favor, não venha. Não faça a mesma merda que eu fiz. Não entre. Se você estiver assistindo isso, não entre na casa. Não faça a mesma coisa que eu fiz. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas sinto que não tenho muito tempo. Meu nome é Felipe. Eu sou apenas mais um cara curioso que se envolveu com exploração urbana. Fazia vídeos sobre lugares abandonados, com aquele ar de aventura. Nada que me assustasse. Até que eu encontrei essa casa. Todo mundo falava dessa casa. Diziam que há anos ninguém conseguia viver ali. Era um lugar onde coisas estranhas aconteciam. Mas claro, eu não dei muita importância. Achei que fosse só mais uma história para assustar os outros. Então fui. Quando cheguei, o lugar parecia normal. Não parecia muito diferente de outros lugares que já explorei. Uma casa velha, cheia de móveis quebrados e poeira acumulada. Mas uma coisa me chamou a atenção: o silêncio. Eu nunca tinha encontrado um lugar tão quieto assim. Não havia sons de ratos nem de pássaros lá fora. Nada. Só o som da minha respiração e dos meus passos ecoando pelas paredes. Eu comecei a filmar tudo, claro. Cantei uma música de brincadeira mostrando as partes mais legais da casa. Mas logo percebi que as coisas estavam mudando. As portas começaram a ranger. Algumas que estavam abertas começaram a se fechar lentamente, uma a uma. Eu tentei forçar as portas abertas, mas não consegui. A sensação de estar sendo observado foi ficando cada vez mais forte. Eu estava sozinho, ou pelo menos eu achava que estava, mas então vi algo, ou melhor, vi alguém. Eu estava filmando uma sala escura, quando do nada uma figura apareceu na esquina. Não pude ver direito o rosto, mas era uma silhueta. Eu corri na direção dela, mas quando entrei no corredor, não havia mais ninguém. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar. Então eu decidi ir embora. Só que a porta pela qual entrei estava trancada. Eu tentei de tudo para abrir. Meus dedos estavam suados, a respiração ofegante, e foi quando ouvi o primeiro sussurro. Era um som baixo, quase imperceptível. Sabe quando você escuta algo ao longe, mas não consegue identificar o que é? Foi assim. Eu chamei de brincadeira, achando que era o vento, mas então ouvi de novo. Era um sussurro, e dessa vez eu consegui entender. Saia. Eu tentei abrir a porta novamente, mas ela não se movia. O sussurro ficou mais alto,
e começou a vir de todos os lados. Saia, saia, saia. Eu estava em pânico. Eu sabia que não estava mais sozinho, mas não havia ninguém ali. Foi então que o piso de madeira começou a ranger atrás de mim. Eu não podia mais ouvir minha respiração. Só o som do piso se movendo. Algo estava se aproximando e eu não tinha para onde ir. Quando finalmente consegui abrir uma janela, a luz da rua entrou na sala. Mas o que eu vi foi ainda pior. A sombra de algo, ou alguém. Não tinha como sair. Eu estava cercado. Agora, se você está assistindo a isso, por favor, não entre na casa. Eu tentei sair, tentei fugir, mas eu não consigo. Eu não sei o que aconteceu, mas estou preso aqui. Está me consumindo. Se você está vendo isso, é porque você não vai sair também. Eu sou cineasta e ultimamente venho me especializando em documentários sobre mistérios e lendas urbanas. Foi assim que encontrei uma fita antiga, sem rótulo, dentro de uma loja de curiosidades. O vendedor não sabia de onde veio, mas me disse que a fita estava protegida. Eu não dei muita bola para isso. Achei que fosse uma dessas lendas inventadas para assustar os compradores, mas eu estava errado. Quando coloquei a fita no meu projetor, tudo parecia normal. Era um filme preto e branco, algo dos anos 70, talvez 80. O título não aparecia. Só uma imagem distorcida de uma paisagem vazia e uma música de fundo, que era desconcertante, mas não percebi isso de imediato. Eu achei que fosse uma filmagem amadora, talvez de algum cineasta perdido ou alguém tentando fazer arte com baixo orçamento. Mas à medida que o filme ia avançando, eu comecei a perceber algo estranho. Ele não parecia terminar como outros filmes. Era como se as cenas se repetissem. Eu parei o filme no meio achando que havia algo errado com o rolo. A imagem ficou congelada por um momento e eu ouvi uma voz. Não uma voz normal, mas algo como um sussurro, um murmúrio vindo do fundo do filme. Eu tentei ajustar o projetor, mas nada funcionava. E então a voz falou o meu nome. Eu sou cético. Não acredito em coisas sobrenaturais, mas naquele momento eu senti uma pressão em minha cabeça, uma dor insuportável. Eu não conseguia parar de assistir ao filme, não importava o quanto eu quisesse. As imagens eram hipnóticas, grotescas. Algo em mim sabia que eu não devia continuar. Ao continuar assistindo, as imagens ficaram cada vez mais distorcidas. Comecei a ver rostos nas sombras, mãos saindo de dentro da tela, como se o filme estivesse tentando sair da tela e alcançar a realidade. Eu olhei para o lado, para a sala vazia ao meu redor, nada. Mas quando olhei para a tela novamente, algo estava diferente. As pessoas no filme, elas me observavam. Os olhos delas se moviam. Eram figuras estáticas, mas seus olhos se moviam e começaram a me olhar diretamente. A sensação de estar sendo vigiado tomou conta de mim. Eu não conseguia olhar para mais nada, só para aquela tela. Eu tentei desligar o projetor, mas a imagem não desaparecia. As figuras começaram a falar, a se comunicar comigo, e as palavras que elas diziam eram sobre mim. Eles sabiam tudo sobre minha vida. Foi quando uma das figuras saiu da tela. Eu vi o contorno dela, como se uma sombra estivesse se materializando do filme, e ela ficou parada na sala. No começo, achei que fosse apenas uma ilusão, algo causado pela minha mente. Mas o tempo passou e eu percebi que não estava mais sozinho. As imagens do filme começaram a se misturar com a realidade. Eu via cenas do filme, e então as mesmas cenas aconteciam ao meu redor, mas mais distorcidas, mais violentas. E então, o pior aconteceu. Eu vi uma cena no filme em que uma figura com uma máscara se aproximava de uma pessoa, com uma faca na mão. Quando a faca se levantou, eu ouvi a mesma faca cortando o ar atrás de mim. Eu me virei e lá estava. A figura com a máscara estava de pé na minha porta. Eu tentei correr, mas meu corpo não respondia. Eu sabia o que aconteceria, porque o filme já tinha mostrado. Tudo estava se repetindo. Agora, a única coisa que sei é que o filme está fora da tela.
Ele saiu da tela e entrou na minha vida. Não sei mais onde termina o filme e onde começa a minha realidade. Se você estiver assistindo isso, é porque eu não consegui escapar. E provavelmente o filme já está vindo atrás de você também. Não procurem por essa fita. Não procurem pelo filme.